Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, com a verdadeira paz, e clamo a Deus que nos dê discernimento para que possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, no despertar com Cristo. O que Deus vem nos despertar é a pergunta que Jeremias fez no capítulo 8, no versículo 22. Ele disse: será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Porque o povo ainda está enfermado. Por quê? Será que não há bálsamo? Ou será que o povo não quer se tratar? Não quer ser curado? Essa é a pergunta para a nossa reflexão. Em Jeremias 8, a partir do versículo 18, e termina nesta pergunta no versículo 22. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Assim disse o profeta Jeremias. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Será que ele não está nela? Ele diz que o povo está perguntando, o povo está chorando, clamando, e isso dói no coração de Jeremias, porque ele está vendo o povo sofrendo e perguntando: será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Eu acho que a pergunta certa seria: será que querem tirar Deus do seu trono? Será que estão querendo tirar Deus do seu trono, do seu reino eterno? Será que não é por isso que a terra geme e que o povo está ferido? E aí Jeremias diz, como uma resposta do Senhor a tudo isso: porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Por que vocês estão fazendo isso com o Senhor? Porque qualquer coisa hoje em dia nós endeusamos. Nós transferimos a glória que o Senhor merece para qualquer outra coisa feita por mãos de homem ou qualquer outra coisa que lhe traga prazer. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua vida? Quem é que você procura quando você está angustiado? Um filme pornô? Drogas? O companheiro do adultério? O companheiro, parceiro do homossexualismo? Quem é? A quem é que você está recorrendo? Como que a sua ferida pode ser sarada se você não quer o bálsamo que está à sua disposição? E aí Jeremias continua: passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho
tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Jeremias desabafa, o coração dele está partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, ele diz. Esta frase, nos últimos dias, infelizmente, nós estamos ouvindo muito. O espanto se apoderou de mim. Jeremias estava espantado com tanto horror, com tantas notícias tristes. Aí ele faz a pergunta, que termina aqui, e que eu comecei fazendo essa mesma pergunta. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? A pergunta. Por que o povo ainda está enfermado? Por quê? Eu acho que aqui tem a resposta. Bem aqui. Eu estava no Velho Testamento, em Jeremias. Agora eu vou para o Novo Testamento. Vou para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Responde. Por quê? Por que que o povo está enfermado? O título diz assim: amizade com o mundo. O que o resultado da amizade com o mundo? Amizade com o adversário das nossas almas. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde procedem? Todo conflito, toda falta de paz. De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Nunca é o suficiente. Sempre a sensação de vocês é que falta mais alguma coisa. Porque Satanás colocou no seu coração, que estava com amizade com ele, insatisfação. A chave do pecado. Ele lança a semente da insatisfação porque você não quis ouvir a voz de Deus e foi procurar ouvir a voz do mundo. Foi ter amizade com a morte. O mundo jaz no maligno. Então, tudo que é voltado para o mundo leva você para a morte eterna. E com amizade com a morte, não deu noutra. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja. Mas nada podem obter. Vai ouvir o depoimento de um latrocida, de alguém que matou só para ter aquele bem com ele. Eles matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar, cansados. Vivem a lutar e a fazer guerras, conflitos. Sempre querendo mais. Ah, porque aquele tem mais. Eu vou lá tomar dele.
Ah, só matá-lo, besteira, só é matá-lo. E aí eu tenho aquilo que é dele. Porque o seu Deus está sendo aquilo que é dele. Aí como que você pode ser curado? Se você foge do bálsamo. Cura só nele. Vida só nele. No autor da sua vida. É até uma coisa lógica e redundante. Como que você vai procurar vida na morte? Se você está correndo, quer amizade com a morte o tempo todo. Nada tem porque não pedem ao único que pode dar. Por isso que sempre o insaciável, aquele que anda com Satanás, que vive insatisfeito, ele nunca tem o suficiente. Tá faltando e ele tá muito infeliz e insatisfeito. Nada tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Porque pedem mal. Quando a pessoa pede uma coisa que é para trazer uma coisa ruim, tanto para quem está pedindo, como para quem não tem nada a ver, mas que vai sofrer o próximo daquele que está pedindo, Deus não vai dar. Quando a pessoa está com amizade com o mundo, só pede coisas erradas. E só pede o mal para si mesmo e para o seu próximo. Aí Deus é tão misericordioso que não dá. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjarem em seus prazeres, pensando só em si, mesmo que destrua a outra pessoa. Contanto que se satisfaça naquilo. E o pior, a má notícia é que você não vai se satisfazer com aquilo. Satanás não vai deixar você satisfeito. Você vai sempre querer mais e vai ser sempre infeliz e sempre muito cheio de feridas. Muitas feridas. Porque não tem o bálsamo de Gileade para curar vocês, para sarar. Quando pede mal. Então eu estou me referindo àquele que tem amizade com o mundo. Esse é o recado de Deus. É por isso que você está sofrendo. Essa é a resposta. E Jeremias, ele fez essa pergunta a Deus. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Porque ele sabe que há. Por que então? Porque ele está perguntando a Deus sabendo que há bálsamo. Ele mesmo disse, por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Porque o povo continua enfermado. Porque nós estamos ouvindo informações, tantas informações de suicídio. Porque as pessoas estão com a mente doente. Esqueceram que Deus continua sendo Deus. Por quê? Porque as pessoas têm amizade com o mundo. Ou seja, têm amizade com a morte. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Jesus, no livro de Mateus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, mas é de Jesus. Mateus, ele narra o que Jesus falou.
ele disse, Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Jesus encoraja a oração. A primeira coisa para você ser curado é conversar com Deus. É orar, é buscar o único que pode resolver. Quando você olhar para Ele, você vai começar a ver o seu próximo, a necessidade do seu próximo. E quando você for pedir a Deus, numa consequência natural, você vai começar a pedir o melhor, o socorro, a providência para o seu próximo. E quando você está tentando resolver a situação do seu próximo, procurando de todas as formas, com todos os seus recursos, socorrer aquela pessoa, Deus está abençoando aquela pessoa e, consequentemente, você. Porque você só vai ser feliz quando você vê que está tudo resolvido. Então, essa dor, que tem até pastores se suicidando, homens que têm o coração voltado para Deus, mas se perdeu no foco. Aí Satanás, ele só quer uma brechinha. Eu não vou julgar. Eu não devo, não vou e não quero jamais apontar para uma pessoa que se suicida. Eu tenho compaixão. Porque aquela pessoa, é claro que está no maior desespero que você possa imaginar para renunciar à própria vida, porque não suporta o que está vendo. É porque o povo está com tanta amizade com Satanás, com tanta amizade com a morte, com as ofertas, as distrações do mundo, que o mundo está todo enfermo, todo doente, toda a terra está gemendo. A preocupação, infelizmente, de muitos é: será que essa vacina não vai chegar antes do carnaval? Será possível que eu não vou ficar pulando num pé só, nua, nas alegorias do carnaval? Será que vai faltar cocaína para eu me drogar no carnaval? Ou então uma cervejinha gelada, porque é lícita, viu? Ela vai destruir o seu fígado, destruir a sua família e a sua vida, mas ela é lícita. Toda droga é uma droga. Toda ela destrói o homem. E toda ela é instrumento de Satanás para destruir as vidas, as famílias, para desconstruir aquela imagem que o seu filho tem de você, do super pai. Quando o super pai se embriaga, vira um monstro que quer destruir a sua mãe, que quer quebrar a casa toda. Então, e é com a cervejinha gelada que compra no supermercado ou no barzinho da esquina. Destrói do mesmo jeito. E você sabe disso. Você sabe disso. E o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil que nós provocamos. A minha resposta é:
há sim um bálsamo em Gileade. O nosso Senhor, ele continua no mais alto e sublime trono. Ele continua sendo Deus. Nós que nos afastamos do bálsamo. Nós que nos afastamos do bálsamo, ao ponto de deixar de ouvir a sua voz e passar a ouvir a voz do adversário de nossas almas, que quer destruir a imagem e semelhança de Deus, que quer destruir você e eu. Devemos estar atentos, porque quando Jesus encoraja a oração, ele mostra o caminho que você deve seguir. Fazendo isso, você será curado. Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Só não vai achar, só não vão encontrar aqueles que estão com amizade com a morte, que querem porque querem tragar a morte. Ou seja, ser tragado por ela. Quando você traga a morte, você está sendo tragado por ela e nem percebe. Mas se você andar com o Senhor, tendo Ele como sua rocha, como seu porto seguro, você pode ter certeza, quando você pedir, você vai pedir bem. Você vai pedir corretamente. E você vai receber de Deus. Ele vai atender a sua oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Busquem o Senhor que vocês vão encontrá-lo. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. A porta está sempre aberta. O homem se separou de Deus com o pecado. Mas o Senhor abriu uma porta. O nome desta porta é Jesus. E Jesus, ele vai estar sempre de braços abertos, esperando você para ter uma vida maravilhosa com ele, aqui na terra, cumprindo a missão que você nasceu para cumpri-la. E quando você cumprir a sua missão, uma vida eterna com ele na glória. O Senhor nos reconciliou com ele através da morte de cruz de Jesus Cristo, para que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e viver segundo a vontade do Pai, seja vivo para sempre. Tenha uma vida maravilhosa, com propósito, na presença do seu Criador, do autor de sua vida. A porta será aberta sempre que você bater, porque ela é uma porta aberta para você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Hoje foi renovada a misericórdia dele. Por isso que ele trouxe essa palavra para nós. Aí o Senhor Jesus continua.
Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Aí Jesus Cristo disse, ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quanto mais ele. Ora, se nós que somos maus, quando os nossos filhos pedem uma coisa, nós queremos dar o melhor daquilo para os nossos filhos, quanto mais o Pai. Esta é a nossa esperança. Enquanto você está aqui, você pode pedir. A primeira coisa, pedir o socorro mesmo de Deus. Senhor, me socorra, porque eu estou gostando tanto desse pecado que está me levando para a morte. E eu quero a vida. Eu escolho a vida, Pai. Primeira coisa, você tem que ter a escolha. Invasor é Satanás. O nosso Senhor, o autor de nossas vidas, não. Ele te dá o livre arbítrio. O livre arbítrio. Deus, ele quer mudança de comportamento. Ele quer conserto. Ele quer nos renovar, nos fazer novo. É isso que ele quer, para nos curar. Eu fiz algumas anotações. Qual o motivo de você estar tão triste se você foi chamado para ser o templo do Espírito Santo de Deus? Esqueceu? Nós temos um chamado, todos nós, é para a santidade. Quando você se separa do mundo, santidade é andar separado do mundo. Quando você se separa do mundo, aí o Espírito Santo de Deus vai habitar no lugar certo, aqui dentro, dentro de você. E quando ele habita, não tem mais lugar para tristeza, não. Não tem, não existe. É impossível. A tristeza não consegue ocupar o lugar da alegria. E é uma alegria tão grande que eu já vi crente pulando de alegria. Crente que eu digo é o cristão. É aquele que entrega a sua vida a Cristo. Aquele que morreu por nós. Aí aqui a pergunta. A pergunta que Jeremias, aqui ele diz. Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Jeremias, o profeta, ele usa, a boca de Jeremias sai a palavra de Deus. Ele está muito triste, mas ele sabe por quê. Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Porque o povo se corrompeu com imagens, se o próprio Deus habita no meio deles. Por que que o homem esquece que Deus habita no nosso meio? Através do seu Espírito Santo, Jesus Cristo disse, não vos deixarei órfãos. Voltarei para o Pai, mas enviarei o Espírito Consolador. O Espírito Santo de Deus habita no nosso meio. Por que que nós estamos buscando Deus aonde não existe Deus?
Por que endeusar as drogas? Por que endeusar bebidas? Por que endeusar, meu Deus do céu, o dinheiro, a conta bancária, o carro, a casa? Por que endeusar o que não é Deus e que não vai te completar? Por que endeusar alguém que está levando você para o inferno? Por que endeusar essa pessoa? Por que amar mais essa pessoa do que o autor de sua vida? Por quê? Por que ter perto de você uma imagem feita por mãos de homens e acreditar que nela tem alguma relação com o seu Criador? Ele disse que não tem nenhuma imagem tem a semelhança com ele, feita por mãos de homens. Ele é claro nisso. Por que o povo se corrompeu com imagens, com falsos ídolos, se o próprio Deus habita no meio deles? E o resultado disso é a nossa terra inflamada. Quando não a enfermidade física, tem a enfermidade da alma, que adoece a mente, ao ponto da pessoa não suportar mais a vida e se suicidar. Tudo isso é fruto do distanciamento do homem com o verdadeiro Criador. Ele se ocupa com as distrações do mundo, tem amizade com a morte e assim se afasta do autor de sua vida. Que não há nenhuma imagem que você possa comparar. Nenhuma imagem, nenhuma. Não olhe para a imagem pensando que nela tem alguma coisa a ver com Deus. Porque para Deus o nome disso é idolatria. É de alguma forma você se voltar para um ídolo. Não, mas eu penso que é a imagem de fulano que foi fiel a Deus, que andou em santidade, separado do mundo. Ele está na glória. Essa pessoa que foi obediente a Deus está na glória com Deus. Mas o único mediador entre Deus e os homens é aquele que morreu na cruz por nós. Morreu e ressuscitou. E está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, nós não podemos continuar no erro. O Senhor está nos chamando para isso. Se há dúvida, vamos estudar mais isso. Mas o Senhor disse: por que o povo se corrompeu com imagens, com ídolos, se o próprio Deus habita no meio deles? E o sacrifício foi grande para essa reconciliação, para que o Espírito do Senhor habitasse no nosso meio, para que houvesse o Pentecostes. Foi um preço altíssimo, foi a morte de cruz de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, para que Deus voltasse a habitar no nosso meio. Foi pago o preço. Não menospreze. Tamanho preço. Tem tanto valor. O sangue de Jesus tem poder demais. Tem muito valor. Ele pagou o preço de nossa reconciliação com o Pai. Por que estamos doentes se temos total acesso ao bálsamo de cura? Outra pergunta. Por quê? Por que estamos doentes? Por que estamos doentes? Vamos refletir nessa pergunta. Por que estamos doentes se temos total acesso ao bálsamo de cura? De braços abertos,
dizendo para cada um de nós: vinde a mim, o Senhor diz. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor. Ele derrama bálsamo de cura, mas vai até ele, olha para ele, olha para a vida, olha para o bálsamo de cura. Para de olhar para aquilo que não vai te trazer a solução. Chega de misticismo. Balaão era místico. Ele ouvia a voz de Deus, mas ele ouvia a voz dos agoureiros, feiticeiros, bruxos. E enquanto ele estava assim, quase que ele morria. Olhe que o anjo do Senhor disse que só não acabou com ele, só não matou ele, para não matar a jumenta que estava levando ele. A jumenta tinha mais valor para Deus do que Balaão, que estava indo numa missão. E muitas vezes, quando eu li essa passagem, eu não entendia. Porque eu dizia, espere, espere. Deus não disse a Balaão, então vá até o rei. Como é que Deus autorizou ele ir até o rei e no caminho, quase que ele morria? Quase que o anjo tirava a vida dele. A resposta está, ele abençoou 3 vezes. O rei mandava que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Quando ele chegava diante do arraial do povo de Deus, que ele via lá de cima, ele abençoava, porque era isso que Deus mandava fazer. Ele dizia, como posso amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Mas olhe, que na terceira vez que ele vai diante do povo para fazer o que Deus, porque ele disse, eu só vou fazer o que Deus me determina fazer. Nisso ele foi atento, ele teve cuidado. Mas só que ele estava dividido. Tem muita gente que obedece a Deus, mas ao mesmo tempo não deixa de tomar um banho bom com sal grosso, não deixa de jogar flores para Iemanjá, não deixa de... As duas coisas para garantir. Aí na hora que você faz isso, você está se afastando totalmente de Deus e fica vulnerável a Satanás. Deus continua no mesmo lugar de glória e poder. Mas você escolheu. O morno, o Senhor vomita. Então, aquele que está em cima do muro, que está jogando pedra para todo canto, para poder de toda forma ser abençoado, esse o Senhor vomita. Porque na hora que ele deixa, ele limita o poder de Deus e acredita que precisa ainda de um banho bom com sal grosso. Ou vocês sabem o que eu estou falando. Qualquer coisa que seja diferente do que tem nessa palavra. Então, quando faz isso, você sai da presença de Deus. E quando você sai da presença de Deus, fica vulnerável à morte eterna. Satanás está só esperando isso. Porque para Satanás não tem problema nenhum você ficar dos dois lados. Porque ele sabe que é impossível agradar a Deus se você está limitando o poder de Deus. Você acha que vai precisar de mais alguma coisa do que a bênção de Deus. E aí, na terceira vez que Balaão abençoa o povo de Deus, está a resposta porque ele foi atacado pelo anjo no caminho. Porque na terceira vez, Balaão diz que foi a primeira que ele não levou agoureiros com ele. Que ele não ficou fazendo as duas coisas.
Por isso que ele diz, Balaão, o homem de olhos abertos, porque ele entendeu, finalmente, ele se converteu verdadeiramente a Deus. Ninguém é meio termo. Eu sou meio convertido, eu sou assim, sabe? Eu já fui crente. Não, não existe isso. Aquele que se entregou verdadeiramente a Jesus, ele não consegue viver longe dele. Tem um hino lindo que diz: quem já pisou, pisou é andou no Santo dos Santos. Quem já andou ali no lugar santíssimo, quem já entrou na presença de Deus, quem já provou da presença de Deus, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver, não, em outro lugar. Quem verdadeiramente entra na presença dele, nunca mais vai querer viver em outro lugar. Preste atenção, grandes testemunhos. Eu me lembrei agora, eu acho que o cantor é Rodolfo Abrantes, que ele teve a experiência com Deus. E ele foi liberto das drogas. E ele foi curado. Ele sabia que estava enfermo. Ele sabia que poderia até estar com câncer. E ele foi curado com a presença do Santo dos Santos. Quem experimenta, irmãos, não consegue ir para outro lugar. Esse rapaz era um cantor muito famoso do mundo. E ele se tornou um servo do Deus Altíssimo, que só canta para Deus, que adora a Deus e que é livre. Ele foi cativo do pecado, das drogas, mas ele foi liberto. Ora, não existe meio termo, meio crente, meio que eu passei um tempo, mas aí uma pessoa me tratou mal, eu nunca mais botei os pés naquela igreja. Oh, sabe por quê? Porque você não estava convertido a Deus, e sim ao social da igreja. Porque se você está voltado para Deus, se o seu alvo quando chegar na igreja é adorar a Deus, aprender mais de Deus e amar o seu próximo dentro da igreja e fora da igreja principalmente, então você não está no propósito. É óbvio que você facilmente, na primeira decepção de uma pessoa que esteja na igreja, você não vai mais querer ir para a igreja. Porque você não tinha se convertido a Deus. Você não tinha se voltado para Deus. Você não entregou sua vida para Ele. Quando você entrega sua vida ao Senhor, não importa o que façam com você dentro ou fora da igreja. Seu assunto é com Deus. Ai, mas é porque um crente que era tão crente, aí deixou de ser crente. Vá orar por ele. Vai deixar de ir para a igreja por causa disso? Vá orar, vá aconselhar essa pessoa. Vá admoestar, ensinar essa pessoa a ter caráter. Quando você pega um crente fazendo uma coisa errada, você tem autoridade diante de Deus de você mostrar: fulano, não disfarce não. Você errou mesmo. Você errou. E se você não se arrepender, você vai perecer. Você vai perecer. Tem que dizer que aquela pessoa está errada com amor, admoestar, ensinar. Dizer o resultado disso aí é a morte eterna, viu? E não deixar de ir para a igreja porque uma pessoa fez alguma... Você se converteu a pessoa ou a Deus? Porque Deus não decepciona ninguém. As pessoas decepcionam. Mas o que eu quero dizer é isso, que há remédio, viu?
E a pergunta é esta que eu quero deixar para a nossa reflexão. Por que estamos doentes se temos total acesso ao bálsamo de cura? Se temos acesso ao Senhor, basta olharmos para Ele. Ele está aqui, Ele habita no meio de nós. Você tem alguma dúvida que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio? Ele veio desde aquele dia de Pentecostes. Jesus, ele prometeu a vinda do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio. Mas você só vai permitir que ele entre na sua vida se você abrir a sua vida. Primeira coisa que você tira é o ego. O egoísmo. O egocentrismo. O eu é que decido. Tire logo ele, que ele estraga tudo. Aí deixa que o Espírito do Senhor habite em você. Aí você será curado. Curada. A nossa terra precisa de cura. Mas não é porque falta bálsamo, não. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não falta bálsamo. O bálsamo está aqui à nossa disposição. Mas, infelizmente, o homem tem muita amizade com a morte. Se desparece com muita facilidade. Qualquer coisa está distraído. Qualquer coisa esquece de buscar a presença que nós precisamos. Tanto. Não entendeu ainda não que sem Deus nós vamos perecer? O que está faltando? Meu Deus, o que está faltando para o homem entender que depende de Deus? Eu não sei você, mas eu tô cansada deste vírus da pandemia. Cansei. Vocês ainda não cansaram? Eu tô me referindo a você que ainda não entendeu que precisa abandonar o pecado e andar no caminho que leva para a vida. Por sua causa, por sua teimosia, nós ainda estamos sofrendo. Se nós já tivéssemos nos rendido ao Pai, pedido perdão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, não tinha mais um vírus para contar a história. Quando a vacina chegasse, ela se tornaria, sabe uma coisa, desnecessária? Desnecessária. Mas nós insistimos no erro. Chega. Para com isso. Para com isso. Não entendeu ainda que esse mal só vai sair quando você disser: eu não quero mais carnaval. Não quero mais. Por quê? Porque o carnaval é a festa da carne. E muitas carnes foram sepultadas porque nós estávamos mergulhados na morte eterna. E não foi punição para quem partiu. Foi não. Quem está na glória, quem foi recolhido por Deus, está muito bem com Deus. Quem foi sem querer nada com Deus, já está encaminhado porque quis ir, foi opção, foi escolha, insistente, teimando, mas eu quero ir para a morte, eu preferi ir para a morte, aí pronto, foi para a morte mesmo. Agora, não porque Deus tinha punido pelo fato de ter recolhido o que é dele.
É dele a vida. É dele. Esse fôlego aqui é dele. Esse espírito que habita nestas vestes é dele. Então chega de pensar que o Senhor, mas ele não teve misericórdia? Muita. Se Deus não tivesse tido misericórdia, todo mundo estava caminhando agora para a morte eterna, pensando ainda alguns que estavam indo para a vida eterna. Brincando de ser cristão, pensando que estava indo para a vida eterna, mas estava indo para a morte eterna. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos permitiu passar pelo estreito para que olhássemos para cima. Fechou de um jeito que não tinha jeito de você querendo olhar para baixo. Tô doidinho para fazer o mal. Aí Deus disse, mas não vai fazer não, viu? Se sair... Oi, não vá não. Aí ficou todo mundo travado. Aí não tinha opção, chega, o negócio tá ruim. E fechou, até você olhar pro alto. Quando você olhou pro alto, você viu que lá tem a solução. Você entendeu. Como eu vi um médico dizendo, aí Deus manda um cobertor chamado ivermectina. E foi começando a nos aliviar. E foi nos aliviando, e aí, quando nós chegamos na zona de conforto, vamos nos programar, vai dar tempo. Vamos comprar bebida, vamos fazer o que não presta. Bora. Tá todo mundo querendo morrer. Vamos todo mundo para a morte. E Deus diz, será possível que esses meninos não tem jeito? Aí o profeta chora, fica arrasado, olha para o céu e fica arrasado. E agora, Senhor? Onde estão os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade? Meu coração está apertado, meu espírito está angustiado. As pessoas ainda não entenderam, Pai. E agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Aí ele vai e diz: peçam e lhes será dado. Oh, aleluia! Busquem e acharão. Batam e a porta se abrirá. E a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. O que você está buscando? Você está buscando a vida ou a morte? O que você está buscando? Você quer o bálsamo? Ou você quer a morte? A enfermidade? Não tem uma terceira opção, não. Não existe uma terceira opção. Chega de meninice. Chega de meninice. Assim diz o Senhor. Chega de meninice. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Ele é a nossa esperança. Só nele nós vamos encontrar a cura. Só nele. Quer permanecer na doença? Continue na mentira. Nas distrações. Continue. Vai permanecer doente. E o pior, o mundo
jaz no maligno. Quer amizade com o mundo? É morte. Quer amizade com Deus? É vida. Só que amizade com Deus não é com meninice não, viu? É com reverência. É com amor. Lembrando que Ele nos amou primeiro. Lembrando que a sua dor dói nele. Tamanho o amor que Ele tem por você. Por isso que Satanás quer ferir você. Porque quando dói em você, dói no seu Criador. Como ele não tem acesso ao Criador, ele tem acesso àquele que olha para ele. Para de olhar para o mundo. Olha para o alto. Olha para a vida. Porque a tua dor dói no Senhor. Assim diz o Senhor. E para entrar na presença dele, basta fazer o que todo filho faz. Pai, eu sei, Pai, que eu errei nessa área da minha vida. Ninguém mais sabe. Tá todo mundo pensando que tá tudo bem. Mas nós dois sabemos, Pai, que ainda falta conserto nesta área. E é esta área que me afasta do Senhor. E eu não tenho forças. Mas o Senhor tem todo o poder para me libertar deste problema. Porque eu quero me consertar com o Senhor. Me conserta, Pai. Me faz uma nova criatura, digna de ser chamada e chamado filho de Deus, filha de Deus. Tudo que eu fui enganado até hoje, agora eu vejo. Como Balaão disse. Balaão, o homem de olhos abertos. Que Deus abra os teus olhos. Que você possa experimentar o melhor de Deus. Que você seja curado pelo bálsamo do Espírito Santo de Deus que habita no nosso meio. Você tem a quem recorrer. O Senhor, Ele permanece no mesmo lugar de glória, com os braços abertos. A porta está aberta, chamando você para a vida. Quer ter vida boa, plena e com propósito? Entrega a tua vida ao autor da vida. Diga, vem, Senhor, vem fazer morada aqui ou aqui, dentro de mim. Vem me fazer um vaso novo, um vaso aberto, cheio do teu Espírito, transbordando para outras vidas. Amém? Há bálsamo, sim. Há bálsamo de cura. Basta você acabar hoje com essa amizade com o mundo, com a morte. Amém? Amém. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, motivo de minha alegria. Tu és o motivo da minha existência e da minha alegria. Eu vos peço, meu Senhor e meu Deus, a tua bênção sobre toda a terra. Derrama, Pai, o teu bálsamo de cura sobre todos aqueles que realmente não querem mais amizade com a morte, não querem mais amizade com o mundo. Espírito Santo de Deus, venha sobre a terra,
Derrama sobre nós a tua unção. Sabemos que tu estás no nosso meio, mas nós estamos com os olhos vedados. Só o Senhor pode abrir os olhos dos homens, para que eles possam dizer: eis-me aqui, Senhor, o homem de olhos abertos, a mulher de olhos abertos, que foram abertos pelo Senhor, porque eu permiti que o Senhor abrisse os meus olhos. E agora eu quero te pedir, ó Pai, a tua bênção sobre nós. Aí sim, Paizinho, nós vamos experimentar o melhor do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Abre os nossos olhos espirituais e reine sobre nós. Que venha o teu reino sobre toda a terra, sobre todo o universo e sobre todos os seres viventes. E eu te peço, no nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, o teu Filho, o Cristo que morreu por nós, mas que ressuscitou, que está à tua direita, vivo, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Receba essa palavra. Reflita nela. Transborde para outras pessoas o que Deus falou conosco nesta manhã do dia 27/11/2020. Amém? Amém. Que Deus esteja sempre conosco. Amém.